Deus vai me dar a graça de resumir o centro do coração de Deus e os 3 começos do Senhor. Amém? E eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração em nome de Jesus. Você que gosta de frase, irmão, nunca se esqueça de algo que eu vou te falar aqui. Talvez você cresceu no meio evangélico como eu, que tem que sempre fazer, sempre satisfazer a exigência do Senhor. Mas eu quero te dizer que para o Senhor, não é o tanto que você faz, mas é o tanto que você gera. Porque você pode olhar, se você ficar sempre tentando fazer para o Senhor, não sei se você já chegou a essa conclusão, eu já cheguei. Parece que você faz, quanto melhor você dá, parece que pior fica. Nunca conseguimos satisfazer as exigências de Deus. Porque muitas vezes nós fazemos, mas fazemos aquilo que achamos que Ele quer, e não aquilo que Ele disse que Ele quer. É diferente. É a mesma coisa que você dá um presente para alguém, você não pode dar o que você acha bonito, o que você gosta, você tem que dar o que a pessoa disse que gosta. Amém? E esse tem que ser o desejo do seu coração, fazer aquilo que está no centro da vontade de Deus. Amém? Porque há um pensamento aí fora, e deixa aberto em 1 João 2,17, em nome de Jesus, amém? Eu também vou chegar no nível ainda, que nem o mano falou, estou orando por isso. Por enquanto eu dependo do esboço, se eu tirar daqui eu esqueço. Mas 1 João capítulo 2,17, deixa aberto. E eu queria falar para você algo muito importante, que há uma mentalidade no mundo, que o que importa é fazer coisas para Deus, o que importa é dar o seu melhor para Deus, o que importa é fazer com amor. Nem sempre. Deus até recebe o que fazemos com amor, mas não significa que Ele gostou. Porque é que nem filho. Esses dias a Rebeca, a minha de 4 anos, ela fez um desenho lá e veio toda feliz, um rabisco na verdade. E que ela não entenda nessa hora, dormiu, graças a Deus, não, porque ela está numa fase que tudo ela pergunta. Ela ia me cobrar depois. Mas a Rebeca esses dias fez um rabisco que para ela foi uma obra-prima, uma obra de arte. E ela veio toda feliz, papai, olha o que eu fiz para o senhor. E eu peguei o desenho, eu achei um rabisco que assim não poderia dar para ninguém, não valeria para ninguém. Mas para mim foi algo tão poderoso, porque ela falou, fiz para o senhor. Só que eu achei muito bonito e eu guardei, está lá ainda o desenho dela. Então veja, eu recebi o que ela fez, que ela deu o melhor no que ela fez. Mas não quer dizer o que é o desenho que eu queria. Você entende? Tem muitas Rebeca fazendo desenhos para o Senhor, mas não pergunta se é o que o Senhor quer. Então, o Senhor vai receber tudo que fizermos para o Senhor, Ele vai receber. Você fez com amor, você fez com carinho, Ele vai receber. Mas não significa que é o que Ele quer. E como nós cremos que somos uma igreja de vencedores, somos filhos que temos amadurecido, nós queremos não só fazer coisas para o Senhor, mas fazer aquilo que está no centro do coração do Senhor. Porque filhos maduros, eles sabem o que está que é a vontade do Pai, e eles querem fazer aquilo que é a vontade do Pai. Amém? E voltando para 1 João capítulo 2, versículo 17, diz o quê? Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. Quantos querem permanecer eternamente? E aqui eu não estou falando de salvação, porque salvação é de graça mediante a fé. Amém? Mas eu estou falando de você fazer algo que é consistente, que quando passar pelo fogo, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, vai permanecer. E a Bíblia fala lá sobre 6 tipos de materiais, 2 grupos. O primeiro grupo é madeira, palha e feno, que se passar pelo fogo queima tudo, não sobra nada. E fala de outros 3 tipos de materiais, que é o segundo grupo, que fala prata, pedras preciosas e ouro. Esses 3 materiais, eles passam pelo fogo, além de não acabar com eles o fogo, ainda refina eles, ainda deixa eles melhor. E esse tem que ser o seu desejo. Nós vamos fazer, mas nós vamos fazer aquilo que está no centro do coração de Deus. Amém? Pastor, mas o que está no centro do coração de Deus? É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Porque, você sabe, um presidente, um prefeito, alguém que assume, né, um cargo alto, o presidente, por exemplo, assume a presidência, é muito importante as suas primeiras palavras, porque é nas suas primeiras palavras que ele vai dar o seu discurso em linhas gerais e vai mostrar aquilo que está no seu coração, aquilo que está em mente, para que ele possa concluir.
E assim também é com o Senhor. É muito importante nós sabermos as primeiras palavras do Senhor, para sabermos aquilo que está no centro do coração do Senhor. Quantos querem ser filhos que querem fazer a vontade do Senhor? Amém? Eu sei que alguns têm medo, não tenha medo. Que o nosso Deus é um Deus bondoso e gracioso. Tem irmãos que eles têm tanto medo de Deus, que ele tem medo de falar amém, depois não cumprir, Deus pesar a mão. Pois eu quero te dizer, Romanos 2,4 diz, a bondade do Senhor nos conduz ao arrependimento. E não é o cajado de Moisés, e não é a mão pesada do Senhor. Por isso, fique à vontade, porque você serve um Deus que é amoroso, que é gracioso, e que tem o melhor para a minha e para a sua vida. Mas fazer a vontade do Senhor, a Bíblia diz que quem faz a vontade do Senhor, ele desfruta de algo que é bom, que é agradável, que também é perfeito. Amém? E vamos ver o que está nas primeiras palavras do Senhor, que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Abra sua Bíblia. Nosso encargo, irmãos, como igreja, é edificar uma igreja de vencedores. Onde cada crente é um sacerdote, cada casa uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração para Cristo, através das células que se multiplicam. Mas se nós conquistarmos só nossa cidade para o Senhor Jesus, eu já estou muito feliz, muito satisfeito, muito realizado. E eu creio que tem muitas vidas ainda para serem alcançadas neste lugar. Mas não é eu sozinho, não é minha esposa sozinho, não é a nossa equipe de líderes da igreja, tanto homens como mulheres, sozinhos que iremos alcançar. É todos nós juntos, sabendo o que está no coração do nosso Deus e fazendo aquilo que está no coração dele, é que nós poderemos alcançar muitas pessoas. Eu sei que você já ouviu falar, deixa aberto em Gênesis 1, eu sei que você já ouviu falar que Deus está atrás de adoradores que adoram espírito e verdade. Creio nisso, está escrito. Deus quer pessoas que fazem isso e fazem aquilo. Pode ser, mas não é o centro da vontade do Senhor. Porque, irmão, vou te falar, tem pessoa que fala, eu fui chamado para ser um adorador, mas tem filhos. Porque se não tem filho, ele é só um cantador emocional. Porque intimidade que não gera filhos, não produz filhos, é só emocionalismo. Toda intimidade, ela vai produzir algo. Se naturalmente eu tenho que me relacionar de maneira íntima com a minha esposa para ter filhos, com Deus não é diferente. Maria se relacionou com o Espírito Santo. Qual foi o fruto? Foi o Senhor Jesus que nasceu. Amém? Porque quem se relaciona produz filhos. Intimidade sem frutos, sem fertilidade, é só emocionalismo. E nós temos que ver qual é a vontade que está no centro do coração do nosso Deus, para que nós possamos fazer aquilo que está no centro do coração de Deus. Amém? Amém, irmãos? Aleluia. Gênesis capítulo 1, versículo 28 diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, frutificai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Quais foram as primeiras palavras para o homem ao criar o homem que Deus deu? Seja fecundo, frutificai, multiplicai e enchei a terra. Ou seja, Adão, eu quero ter muitos outros filhos conforme a minha imagem e semelhança. Conta-se a história que um dia, se alguém aqui faz bolo, não se sinta ofendido, amém? Não se sinta ofendido. Mas conta-se a história de um homem que um dia, ele mexia com um bolo, e ele decidiu fazer um bolo para o Senhor Jesus. Ele falou: Senhor, eu sou um bom confeiteiro, eu vou fazer um bolo maravilhoso para o Senhor, e eu vou dar o meu melhor para o Senhor. E a história conta que ele começou a preparar um grande bolo de chocolate. E agora tudo na vida dele girava em função de fazer esse bolo de chocolate. Não era com o Toddy que ele fazia, era com o Nescau, com o melhor chocolate, aleluia. Então ele começou a preparar
um bolo de chocolate para o Senhor. Ou uma barra de chocolate, que é melhor que o Nescau ainda. E ele começou a dar o melhor. E aí, no decorrer de toda a vida dele, ele comprou as coisas mais caras que ele achava melhor para se preparar um bolo de chocolate. E aí Jesus chama, bate a senha dele e ele parte para o Senhor e ele vai levar aquele bolo. E quando ele chega com aquele bolo para o Senhor, todo feliz, e Jesus também, aquele sorriso dele peculiar, porque Jesus, você sabe, ele não era um homem ranzinza, senão as crianças não amariam ele, porque criança não ama homem ranzinza. Então Jesus dá aquele sorriso, e aquela pessoa se achega com o bolo para ele, todo feliz, porque ela deu o melhor dela, porque ela fez com amor, porque ela fez com dedicação, e ela chega com aquele bolo e fala: Senhor, o homem fala, essa pessoa, o homem, Senhor, olha o bolo maravilhoso que eu preparei para o Senhor. E o Senhor dá aquele sorriso peculiar dele e fala: que bom, como diz o Rafa, que legal. Mas eu não gosto de bolo de chocolate. Eu gosto de bolo de baunilha. Dá o bolo de chocolate para o Gabriel e para o Miguel. Eles gostam de bolo de chocolate. Aí talvez você fale assim: não, pastor, como pode o Senhor Jesus, se tem uma coisa que vai ter no céu, é chocolate. Para mim, quem não gosta de chocolate está até oprimido, porque não tem como não gostar de chocolate. Lembre-se, é só um exemplo. Mas tem muitas pessoas fazendo bolo de chocolate, dando o melhor para o Senhor, mas sem perguntar para o Senhor o que o Senhor quer, qual é o bolo. Nossa, pastor, eu queria dar uma das coisas que eu queria dar para o Senhor era um bolo, então fica a dica, não dê de chocolate, dê o de baunilha, amém? Mas aí nós precisamos entender, irmãos, que não é só uma questão de fazer aquilo que é o nosso melhor para o Senhor, mas fazer aquilo que está no centro do coração do Senhor. E uma das coisas que pulsa o coração do Senhor, e a principal é: o coração do Senhor pulsa por almas. Constantemente o coração do Senhor fica: almas, 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 almas. Almas sendo geradas para o Senhor. Pastor, mas o que você me diz de quem toca violão, quem toca bateria? Bênção demais, talentoso. Mas se não gera filhos, não vai adiantar de nada, irmão. Violão um dia vai passar, bateria um dia vai passar. Há 50 anos atrás, se tivesse violão e bateria, numa igreja estava endemoniado, não podia ter. Ministério da dança, então, meu Deus. Aqui, nós vamos ter ainda Ministério da Dança, em nome de Jesus. Mas para quem gera filhos para o Senhor. Porque quem não gera filhos para o Senhor vai dançar. Mas na cadeira, não aqui na frente. Porque, irmão, o maior ministério e principal que se existe na igreja é gerar filhos para o Senhor. Tudo na vida vai passar. Mas o que vai permanecer é os filhos que nós gerarmos para o Senhor. Não, mas eu sou adorador, eu danço bem. Pois é, mas tem filho? Não tem? Então vai primeiro fazer aquilo que você foi chamado, que é gerar filhos, e depois você fala conosco. Eu vou te falar outra coisa. Tivemos algumas oportunidades nesses 3 anos que eu estou aqui, e talvez nos outros 8 anos que os irmãos já estão aqui, de ter uma equipe de louvor. Mas todos que tocavam louvor que apareceram aqui, todos, irmãos, eram talentosos, mas não queriam gerar filhos para o Senhor. Ah, pastor, só quero tocar, não quero liderar célula. Irmão, célula não é um ministério. Célula é só um ambiente propício para nós gerarmos filhos para o Senhor. Célula vem e vai, porque é uma estrutura, mas é um ambiente propício. Então, liderar célula não é um ministério. O ministério é gerar filhos para o Senhor. Porque eu não sei se você já parou para pensar, irmão, mas as pessoas, elas pensam que tem que ser motivada por palavras de afirmação. Você imagina se eu fico para o César assim: César, hoje você foi um bom pai para o Davi. Aí amanhã de novo: César, você foi um bom pai para o Davi de novo. Aí depois da manhã: César, você foi um bom pai para o Davi. Glória a Deus. Ele vai falar: amém, pastor, obrigado. Mas uma coisa é eu falar para o César isso. Outra coisa é o Davi Miguel falar para ele: pai, eu te amo, o Senhor é o melhor pai do mundo. Pode estar mentindo, mas ele vai amar. Porque, de fato, irmão, não é pessoas falando para nós o que nós fizemos que vai marcar a nossa vida,
mas são os filhos que nós geramos. Não sei se você já teve a experiência, eu já tive, de um irmão chegar e falar, pastor, ou Rafael, porque antes de eu ser pastor, pela graça de Deus, já gerava filhos para o Senhor. Rafael, obrigado, irmão, obrigado porque você investiu na minha vida. Quando eu não acreditava em mim, você acreditou. Você pode ir embora para outro país, para outro continente, mas o que você fez por mim, nunca vou esquecer. Você mudou a minha vida, você marcou a minha história. A gente sabe que não foi nós, foi o Senhor através de nós, mas é isso que é gratificante, por quê? Porque as coisas que nós fazemos, tudo passa. Pode ver, coloca uma pessoa tocar violão aqui, pode tocar bem. Se ela sair, vai vir outro melhor ainda, e vem outro melhor ainda, e outro melhor ainda. Agora, os filhos que você gera, nada substitui. E nós precisamos entender isso, porque se você pegar o homem, qual o dia que o homem foi criado, irmãos? Qual dia? Respondam, por favor. Se uma criança responder no lugar, já vai ficar estranho. Sexto dia. Já aconteceu um dia, um culto, eu perguntei, ninguém respondeu, a criança respondeu. Eu falei, glória a Deus que as tias estão ensinando essas crianças. Mas que vergonha que talvez eu e os líderes não estamos ensinando, porque ficaram com medo de responder. Mas veja, sexto dia, o homem foi criado. E a Bíblia diz que no sétimo dia ele... Deus, o que Deus fez? Descansou. Qual foi o primeiro dia do homem? O sétimo dia. O dia do descanso. Por isso que nós gostamos e amamos tanto feriado, irmão. Porque o homem já nasceu no descanso. Aleluia. Mas aí você vai ver a Bíblia. Não que Deus se canse, porque a Bíblia diz que o guarda de Israel não dormita e nem dorme. E diz também Jesus, o meu Pai trabalha até hoje. Imagina, Deus criou o sol lá, nossa, está muito calor, vou sentar um pouco descansar. Não, Deus não se cansou, não se cansa e jamais se cansará. Mas esse descansar na Bíblia fala de intimidade, de desfrutar de uma pessoa. E aí você vai ver que Deus criou o homem, e aonde Ele colocou o homem? Em um jardim. Jardim, você sabe, jardim fala de algo que é de desfrutar, de olhar a paisagem, de estar dentro ali e desfrutar daquilo que o jardim proporciona. E a outra situação, outro sinal que o próprio Senhor fala, aqui em Gênesis capítulo 1 em diante, Ele fala o quê? Que Ele colocou num jardim. Como que era o nome do jardim? Jardim do Éden, que significa jardim de delícias, de deleite. Talvez se hoje eu falasse para você, vamos para um jardim de delícia, nesse mundo caído e deturpado, você ia falar, pastor, está amarrado em nome de Jesus, sangue e fogo. Você já ia pensar coisa errada. Mas na eternidade não tinha esses pensamentos mundanos que nós temos hoje. E quando se fala de jardim de delícias, Deus falou te colocar num jardim de delícias. O homem falou, glória a Deus, porque é maravilhoso. Mas por que Deus colocou o homem no jardim? Porque Ele queria ter intimidade com o homem, e essa intimidade gerasse filhos. E você sabe, de forma natural, foi o que aconteceu. Deus colocou o homem, criou a mulher, eles tiveram intimidade. Qual foi o fruto da intimidade de Adão e de Eva? Filho. Nasceu Caim, Abel, daí você sabe da história, Abel foi morto pelo seu irmão Caim, e depois nasceu Sete. E nós vamos ver, por toda a história da humanidade, desde lá do Éden, dois tipos de igrejas, dois tipos de pessoas. O tipo da igreja fazer, porque depois que o homem caiu, ele agora só quis fazer, porque fala de poder, reino e glória. Ele quis, agora ele ser exaltado. E tem o outro tipo que é o gerar. Então tem a igreja em células e a igreja de programas. Na igreja em células, você vai ver um povo que quer gerar. Na igreja de programa, você vai ver um povo que quer fazer. E faz muito, irmão. Eu vou te falar, tem muita coisa que nós, como videira, tínhamos que aprender com esse povo que faz bastante coisa. O Emanuel falou algo aqui do prédio. Muitas igrejas que eu vejo aí, os irmãos não só dizimam e oferta, mas quem é pedreiro, qualquer outra profissão que precisa na igreja, eles se mobilizam, eles arrumam tudo e ainda devolvem o dízimo e ainda oferta. Eles compram o material e ainda faz. E você sabe que tem igreja que é dessa forma. Então, nada contra fazer, porque nós temos até que aprender com esses irmãos. Só que o fazer coisas para Deus, um dia vai passar.
Agora, o gerar filhos para Deus, esse vai permanecer. O que é mais fácil, irmão? Tocar um teclado ali, glória a Deus por quem toca teclado, que nem tocar teclado eu sei, ou gerar um filho para Deus? O máximo que tocar um teclado vai exigir ali é a dor no dedo de ficar repetindo os mesmos movimentos, e vai exigir sim um pouco de estudo, treino. Agora, o gerar filhos para Deus. Paulo nos dá um conselho que gerar filhos para Deus, até dores de parto sofro, até Cristo ser gerado em vós. O máximo que fazer coisas para Deus pode produzir é um cansaço no corpo físico. Agora, gerar filhos para Deus gera pressão. E só dá para gerar filhos para Deus quem desfruta da presença. Porque não tem como gerar filhos para Deus sem ter intimidade com Deus. Nós temos que saber, irmãos, em nome de Jesus, a partir de hoje, você precisa saber como eu, o nosso real propósito é gerar filhos para Deus. Porque eu vou te falar, tem tantas pessoas que hoje faz, até no mundo natural e secular. A mulher trabalha, aí você fala, você não vai ter filho? Não, tem que fazer faculdade, ela termina a faculdade, não vai ter filho? Não, agora eu estou começando meu emprego novo, e trabalha, não vai ter filho? Não, agora eu vou ter que fazer faculdade de novo, me crescer no meu trabalho, e não vai casar, não vai ter filho? Não, e ela vai fazendo estudo, trabalha. Só que ela chega a 50, 60, 70 anos, se torna uma senhora, não posso falar velha, né? Politicamente correto não permite, uma senhora, jovem mais, uma senhora cheia de gato, papagaio, periquito, cachorro na casa, mas não tem filhos. Porque tudo que ela construiu durante a vida inteira dela vai ficar. Porque ela fez bastante coisa, mas ela não fez o principal, não gerou. Quantas irmãs aqui têm empregadas em casa? Ninguém? Eu declaro que você vai prosperar muito, que você vai ter até empregado em casa. Mas enquanto você não tem, é claro que você lava uma louça, você varre a casa, você limpa a casa. E não tem nada de errado em fazer essas coisas, irmãos. Mas a principal função da mulher é ter intimidade com o marido e gerar filhos. Porque Paulo, não é o Rafael, Paulo. Talvez você fale, porque você tem um monte de filhos, você está falando isso. Não. Paulo falou. Paulo, em 1 Timóteo 2,15, ele fala, a mulher será preservada e honrada pela sua missão de ser mãe. É uma missão que Jesus colocou. Então eu falo para os irmãos, quer fazer, faz. Mas se não gerar, não adianta nada. Eu posso dar iPhone, iPod, iPad, o que for, tênis caro para os meus filhos, todas essas coisas eles vão gostar. Mas se eu não fizer o principal, que é gerar eles para o Senhor, não vai resolver nada, irmãos. Essa semana eu sentei com o Emanuel, que o Emanuel está numa crise que ele não quer estudar, ele acha ruim estudar. Sentei com ele. Falei, meu filho, você falou que vai ser rico um dia, sim ou não? Sim, pai, vou ser muito rico. Aleluia, já está na frente de muitos, falei. Falei, mas você conhece algum rico que é burro, não gosta de estudar e não gosta de trabalhar? Não existe. Todo rico estuda bastante e trabalha bastante, irmão. Tem pessoa que fala assim, o outro lá é fácil ficar no ar-condicionado. Mas, irmão, todo mundo que prosperou, ele está lá trabalhando em algum momento. Porque vagabundo não prospera. Deus não é vagabundo, Deus trabalha até hoje. E eu sentei com ele, eu tive essa oportunidade e eu falei para ele. Falei, meu filho, estudar não é algo muito satisfatório para a carne. Mas se você quer ser alguém na vida, esse é o momento de você investir nos estudos. Falei, olha, o pai não valorizou o estudo lá atrás. Bateu muito a cabeça, mas agora eu recebi esse chamado de ser pastor. Todos os dias eu tenho que estudar, eu falei para ele. Porque eu vou ter um alcance de igreja no nível que eu parar. Se eu parar de crescer, minha igreja vai parar de crescer. Não, pastor, mas daí tem a ver com você? Não, não tem a ver comigo. Porque é o seguinte, Deus não é dependente de mim. Mas Ele vai ganhar menos ainda na sua obra com a minha ignorância. Eu preciso estudar. Como eu já falei para os irmãos, vai chegar um tempo que vai vir advogado, vai vir juiz aqui. E aí ele vai sentar aqui, o cara é estudado. O cara estudou 5 anos para fazer direito, aí uma doutora, uma médica, 6 anos de faculdade, 2 de residência, chega aqui, vê o pastor, nós fumo. Quer dizer, fumo não porque eu parei. Vai doer o ouvido da pessoa, vai doer o intelecto da pessoa, ela vai procurar outro lugar. Então, tudo que nós fazemos hoje não é por interesse de dinheiro, mas é voltado em gerar filhos para o Senhor. E aí eu falei para o Emanuel, Emanuel, você precisa entender uma coisa, irmão.
Você precisa ser alguém que estuda e quer trabalhar. Porque você quer ser alguém na vida. Você precisa ser alguém que entendeu que você não pode ficar parado esperando as coisas cair do céu. Então veja, eu tive uma oportunidade não só de sentar com os meus filhos espirituais, que são os líderes, com os membros, mas com o meu filho natural. Porque, irmão, eu posso deixar casa, eu posso deixar carro, eu posso deixar poupança, dinheiro na conta para os meus filhos, mas se eu e minha esposa não gerarmos os nossos filhos, gerar um caráter, não gerar uma identidade, não sentar com eles, não vai adiantar de nada. Nada contra, quem não quer ter filho, não tenha. Mas para você que é mulher, eu vou te falar, um dia você vai prestar conta diante do Senhor, porque a Bíblia diz que a mulher foi chamada para ser mãe. Agora, ter 1, 2, 10, aí é seu critério. Mas eu vou te falar, irmão, o principal objetivo da mulher dessa terra, nessa terra, é gerar filhos para o Senhor. Sejam eles naturais e espirituais. Por isso você precisa entender, nada contra fazer, como eu falei, as irmãs que não têm empregado, eu profetizo que vão ter em nome de Jesus. Elas fazem, elas limpam a casa, elas limpam o banheiro, só que não é esse o propósito. Faz porque precisa fazer, mas o propósito é cuidar do marido, é cuidar dos filhos. Esse é o propósito de uma mulher. Entenda-me, não estou falando que a mulher tem que ser escrava do marido, escrava do marido e nem mandada pelo marido, amém? Mas tem que ser aquela que vai desfrutar da intimidade com o marido. Intimidade que eu estou falando que não é só sexual, amém? Mas é uma intimidade também de amizade, de companheirismo, de compreendimento um para com o outro, amém? E aí você precisa entender que nós, irmãos, fomos chamados para gerar filhos para o Senhor. Imagine que legal. Mulher está lá lavando a casa, lavando a calçada, o marido chega, amor, vem ficar um pouco comigo. Ela, não, estou no meu ministério aqui de limpar a casa, que eu fui chamada para ser escrava, limpar a casa. Ele fala, não, amor, você não foi, vem nos meus braços aqui, que você foi chamada para estar comigo. Ela, como eu sou uma mulher muito submissa, eu vou ir. Ela larga tudo e vai. Como se fosse uma obrigação, não. Nós somos chamados para desfrutar de intimidade. Mas intimidade verdadeira, ela gera frutos para o Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Quantos estão compreendendo? Tem alguns irmãos que ficam me olhando com a cara de não concordo com nada que ele está falando. Tranquilo, é a Bíblia. Discordar do Rafael é uma coisa, discordar da Bíblia, aí eu fico com a consciência bem limpa. Mas eu falo para os irmãos, você pode fazer muitas coisas, como eu também. Pode perguntar à minha esposa. Se tem alguém que é agitado lá em casa, sou eu. Eu falei, eu sou tão ocupado que eu vejo os irmãos entram em depressão, não em Morretes, né, e não nessa igreja. Mas eu vejo no Facebook direto aí gente em depressão. E eu olho e eu falo, meu Deus, como que... Eu sou tão ocupado que eu não tenho tempo nem de entrar em depressão. E a pessoa é tão desocupada que tem tempo até de entrar em depressão. Eu não tenho esse tempo. Eu não tenho tempo de ficar doente, eu não tenho tempo de entrar em depressão. Então eu faço muitas coisas. Mas tudo com o objetivo de gerar os meus filhos naturais e gerar filhos espirituais para o Senhor. Porque você sabe, irmão, o que vai falar por nós naquele dia são os nossos filhos. Porque é aquele negócio, pode falar o que for, mas não fala que não tem fruto. E os filhos, eles falam pelos seus pais. Nós estamos falando até hoje pelos nossos pais na fé. Abraão, Isaac, Jacó, Pedro, Paulo, tantos outros apóstolos. Por quê? Porque eles fizeram muitas coisas, mas fizeram o principal, o que estava no centro do coração de Deus. Geraram filhos para o Senhor. Eu creio, nós vamos ser uma estrutura muito grande nessa cidade, em nome de Jesus. Creio mesmo, irmãos. Nós vamos ter equipe de louvor, uma para cada domingo. Nós vamos ter equipe de louvor que vão chamar nós para tocar em outras igrejas, canções da graça. Eu creio nisso. Nós vamos ter muitas outras coisas, equipe de dança sobrando aqui, que as irmãs vão ter que dançar um domingo, esperar mais um mês, porque vai ter pessoas sobrando, equipe de teatro, tudo isso é bênção. Mas se o objetivo final disso não for gerar filhos para o Senhor, de nada adianta. Porque, irmão, só ensaiar é uma coisa, agora gerar filhos para o Senhor, esse é o nosso desafio, mas esse é o propósito de Deus, e isso está no centro do coração de Deus. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá, em Provérbios 23, 26. Meu Deus. Eu precisava pregar essa palavra para você hoje,
Porque uma vez que é ceia, memorial do que o Senhor fez por nós, é importante você saber o que está no coração dele e o que ele espera de nós. Mas também é importante você saber o que nós somos como videira, o que nós cremos. Tem muitas pessoas que falam, lá na minha igreja tinha que ter encontro, lá na minha igreja tinha que ter isso, aquilo. Pode ter encontro, pode ter o que for. Se não souber o objetivo do porquê do encontro, não adianta. Nós fazemos encontro, mas o objetivo final do encontro é gerar filhos para o Senhor. É isso que está no centro do coração de Deus. E você sabe, o homem foi e não quis gerar filho para o Senhor, porque ele decidiu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí eu quero rapidamente falar sobre esses 3 começos. E o primeiro começo foi com quem? Com Adão. Fala assim comigo, 3 começos. 3 começos. Adão, Noé e Abraão. Adão, Noé e Abraão. Amém? Primeiro começo, então, começou com Adão. Aí, você vai olhar na Bíblia que Adão foi chamado para gerar filhos. Ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não fez aquilo que estava na vontade de Deus. Você sabe da história. Você vai pegar Gênesis capítulo 4. Fala de uma geração que é os filhos de Caim. Eu vou resumir para você por causa do tempo. Ainda tem ceia hoje. E quem nos visita, eu não quero que passe das 8 para voltar novamente. E dia de ceia não posso se delongar. Mas eu vou resumir, anota tudo aí, que está tudo escrito lá, depois só lê, e qualquer dúvida você manda um WhatsApp lá. E aí você vai pegar os filhos de Adão, Caim. A Bíblia fala que ele gerou filhos. Mas esses filhos, se você olhar Gênesis 4, eles geraram outros filhos, mas não com o objetivo de gerar filhos. Você vai ver Gênesis 4 quase inteiro falando que gerou Jubal, gerou Tubal-Caim, e eles eram artífices, e eles eram construtores de tenda, outros eram pessoas especialistas no artesanato, outros faziam facas, outros faziam lãs. Então eles eram excelentes, muito talentosos, só que só conta no capítulo que eles faziam muitas coisas. Só que fazer muitas coisas para Deus não conta. Aí você pega a geração de Sete, que também é filho de Adão. Em Gênesis 5, você vai ver que todos eles nasceram um após o outro, e a Bíblia diz, e fulano gerou Beltrano, que esse viveu tantos anos, que daí gerou Ciclano, que gerou Beltrano, que gerou fulano, viveu tantos anos, e você vai olhar o capítulo quase que inteiro falando, um gerando o outro, tantos anos, gerando o outro, daí tantos anos, gerando o outro. Por quê? Porque uma geração era do fazer, faziam muitas coisas. Mas outra geração era do gerar filhos para o Senhor. Como eu te falei, irmão, nós fazemos, eu ajudo a lavar prédio, eu ajudo a arrumar cadeira, eu ajudo a preparar ceia, eu ajudo a vender frango, eu ajudo a arrumar coisa para frango, eu ajudo a fazer o que precisar. Mas o meu objetivo principal ao fazer todas essas coisas é gerar filhos para o Senhor. Nós fazemos enquanto não tem quem faça. Então, vai estar chegando encontro aí, um mês para o encontro. Eu e os líderes vamos ter que, os coordenadores, imprimir coisas, nós vamos ter que arrumar a ficha de inscrição, corrigir, ver as letras que estão escritas em outra linguagem, que estão as letras que ninguém entende, e aí arrumar tradutor, e tem toda aquela logística. Tem gente que escreve em hebraico, aramaico, inglês, e todas aquelas coisas aradas lá. E fica a dica, hashtag fica a dica, né? Vai preencher lá como fosse levar um currículo antigo lá que tem os quadradinhos. Faz em letra de forma para a gente entender o nome. E aí o que acontece? Nós vamos fazer essas coisas, nós vamos imprimir, nós vamos checar ficha por ficha, nós vamos ligar para pessoas, mas vamos fazer isso porque hoje nós não temos quem faça. Porque o nosso principal objetivo não é fazer essas coisas, é gerar filhos para o Senhor. É que nem limpar prédio, essas coisas. Hoje nós fazemos, as células fazem, porque não tem hoje condições de ter uma secretária, de ter uma equipe que limpe o prédio, que cuide do prédio para nós. Enquanto não tem, nós vamos fazendo. Mas nunca se esquecendo, o objetivo é gerar filhos para o Senhor. Tudo que nós fazemos nessa vida, irmão, o objetivo tem que ser gerar filhos para o Senhor. Quem não tem filho nessa vida não tem nada, irmão. Acredita em mim. Vai ser aquela senhora que eu falei no começo, que vai ficar sozinha
E aí, que nem o povo fala, cachorro é mais amigo que o ser humano, cachorro é não sei o quê. Quero ver se na hora que ficar doente, o cachorro vai lá na farmácia comprar remédio. Ah, não, agora está no dia da compra, o cachorro vai lá, vai levar o dinheiro na boca, vai falar com as pessoas, ó, leva em tal endereço lá. Duvido que o cachorro vai fazer isso. Não vai, porque cachorro não é gente. Por mais que o povo humanize, eu tenho um cachorro lá e gosto, nada contra. Mas, irmão, pode colocar roupa no cachorro, pode falar que é filho, que é neto, que é bisneto, que é irmão do tataraneto, mas não é gente. Vai ser uma pessoa que vai ficar velhinha, cocoró, e vai ficar com um monte de animal dentro de casa. Não adianta nada, fez, a vida inteira. Mas chegou no final dos dias, quem que cuida? Quem que ama? Quem que dá carinho? Não tem filhos, não tem nada. Nós precisamos saber o nosso real propósito. Nós fomos chamados para fazer o que está no centro do coração de Deus. E o que está no centro do coração de Deus é gerar filhos para o Senhor. Não tem coisa mais gratificante, irmão. Quando eu chego em casa, a Luísa tem 1 ano e meio, e lá de cima ela já grita, papai. Aí eu chego lá em cima, ela me abraça, Rebeca já vem, papai, te amo. Sei que muitas vezes ela fala te amo porque ela quer pedir alguma coisa, mas você pode pedir que o pai te dá. Porque o filho que fala, pai, eu te amo, ele ganhou tudo com o pai. E isso é maravilhoso, isso é gratificante. Eu falo para os irmãos, hoje o que me motiva a sair todos os dias cedo e voltar à noite, trabalhar o dia inteiro, cansar, e no outro dia acordar renovado, cansar de novo, é saber que eu tenho uma família para me sustentar. É saber que eu tenho filhos para honrar compromisso e abençoar os meus filhos. Essa é a real motivação, esse é o real propósito do homem. Saber que ele tem filhos que ele gerou. Porque se você não tem filho, irmão, você não tem nada. Me perdoe te dizer. Isso é o que a palavra de Deus diz. Por isso, entenda o seu propósito. Nós vamos prosperar muito, como eu falei para os irmãos. Nós vamos ficar ricos, nós vamos continuar investindo no reino. E eu também creio que eu vou ficar, porque a Bíblia diz que Jesus era rico. O homem era tão rico que até o cinturão era de ouro dele. O homem era tão rico que tinha até tesoureiro, você sabe disso. E o tesoureiro roubava ele só todo dia. Se roubar um dia, eu estou lascado. Vai quase um mês para recuperar. Mas ele, o Judas, roubava todo dia. Então ele era rico. Só que você não vai ver Jesus dedicando sua vida inteira em abrir muitas empresas, abrir muitos prédios, templos, tabernáculos. Não, Jesus dedicou a vida inteira para gerar filhos. E esses filhos foram os 12 apóstolos, que a história diz que em cerca de quase 400 anos, revolucionaram toda a história da humanidade. Ah, pastor, mas Paulo era um cara que o ministério dele era escrever carta. Ele escrevia carta, mas com o objetivo de corrigir a igreja, ensinar a igreja, ensinar os filhos. Você vai ver que Jesus, nem escrever as cartas, os evangelhos, foi Jesus. Foi Marcos, foi Lucas, foram outras pessoas. Porque o objetivo de Jesus sempre foi gerar filhos para o Senhor. Amém? Então o primeiro começo foi lá em Adão, glória a Deus, aleluia. Gênesis 4 fala de um tipo de filho de Adão, que foi o do fazer, que é o de Caim, os Caíns, que depois você vai ver lá que é a turma do Nimrod, que construiu a Torre de Babel, e você vai ver os filhos de Sete, que esses geraram filhos, que geraram outros filhos para o Senhor. Amém? Então, pastor, não tem que fazer? Pode fazer, desde que o objetivo seja gerar. Segundo começo. Aí você vai ver que fracassou o primeiro começo. Aí você vai encontrar o segundo começo. Abre sua Bíblia lá, em Gênesis capítulo 9, versículo 1. Amém? O que está no centro do coração de Deus, irmãos? Ter filhos conforme a sua imagem e semelhança. Quando ele criou Adão, Gênesis capítulo 1, versículo 28, ele falou o quê? E abençoou Adão e disse, sede fecundo, frutificai e enchei a terra. Não deu certo na geração de Adão, Deus agora levanta Noé. Aí em Noé, olha o que a Bíblia diz, Gênesis capítulo 9, versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. O que Noé fez para o Senhor, irmãos? Ele fez uma arca. Arca simboliza o quê? Cristo Jesus e aponta também para a igreja.
Você já parou para pensar? No tempo de Noé, ele está lá construindo a arca, aí chegam os vizinhos dele, parentes, amigos, aqueles que falam para você, fanático, vai morar na igreja. Então, no tempo de Noé já tinha também, não é no teu tempo não, é naquele tempo de Noé. E ele chegava para Noé, você é um fanático, o que você está fazendo? Estou construindo uma arca para o meu Deus. Mas como assim? Nós estamos perto do mar assim, para você construir uma arca? Não, eu estou preparando uma arca para o dilúvio. Irmão, se eles morassem do lado da maré, já era uma loucura para aquela época. Mas nem do lado da maré eles moravam. Era tipo morar em Curitiba, construir uma arca. Na onde que tem mar em Curitiba? É o que Noé fez. E hoje é da mesma forma. Você fala que você lidera uma célula, você fala que você serve na igreja, você fala que é pastor. Irmão, é irrelevante para o povo isso aí. Você sabe duas coisas. Uma coisa que é peculiar, é incomum do pastor e da dona de casa. É que não é valorizado para o mundo afora. Um dia me perguntaram, fui fazer um cadastro num lugar aí, falaram, qual que é a sua profissão? Falei, sou pastor. Falou, mas só pastor? Não tem nenhuma profissão? Porque eu não falo mais do meu passado. Que currículo bom eu tinha, irmão. Eu tenho mecânica básica, eu tenho pintura industrial, eu tenho pintura automotiva, eu tenho empilhadeira, eu tenho ponte rolante, tem mais algumas coisas no currículo. Mas nem falo, nem lembro disso, porque a minha profissão hoje e vocação é pastor. Aí, eu abandonei meu passado lá atrás, e aí, eles perguntam, eu falo, não, eu sou pastor. Mas você não é mais nada, só é pastor? E você pode ver para a dona de casa, é a mesma coisa. Vai lá fazer um cadastro lá, Bolsa Família, qualquer outra coisa aí. E a mulher fala, você é o quê? Eu sou do lar. Eu sou mãe, eu cuido dos meus filhos. Mas você tem alguma profissão? Porque do lar não é profissão. Cuidar de filhos, Deus o livre. Para o mundo é perda de tempo. Só que, tanto para a mulher que gera filhos, que investe nos seus filhos, não só dá bens materiais para os seus filhos, como pastor, como um líder que gera filhos espirituais, eu quero te dizer, nós estamos construindo a arca. Hoje o mundo está falando que é perda de tempo, que está fazendo coisa irrelevante. Mas acredite em mim, o dilúvio está para chegar. Jesus está voltando. E aqueles que estão construindo a arca, envolvidos com a arca, esses vão com o Senhor. Quem ficar fora da arca, ele também vai ficar. E é bem verdade que na arca tem animal grande demais, tem gente grossa dentro da arca, tem alguns que têm um odor terrível. Não é parecido com a igreja? Pessoa muito ríspida, pessoa muito grossa, outros têm um CCzinho, não passa rolon, outros têm um mau hálito, tem de tudo dentro da igreja. É a arca, mas é a vontade de Deus. Por isso eu quero te dizer, irmão, construa a arca para o Senhor, que os seus familiares lá fora vão falar, você está fazendo, você está perdendo tempo. Mas eu quero te dizer, uma coisa é fato e é verdadeira. Jesus está voltando. O dilúvio vai vir. E agora vai ser pior do que o dilúvio primeiro. Que agora vai cair fogo do céu, vai inundar, vai vir bicho tão terrível que a Bíblia diz que até a morte vai correr daqueles que vão querer morrer. O povo vai querer morrer, que hoje o povo tem medo de morrer. Mas a Bíblia diz que nos dias do fim, as pessoas vão atrás da morte e a morte vai correr deles. Por isso eu quero te dizer, continue conosco aqui, construindo a arca. Porque para quem está fora da arca, é irrelevante. Mas eu quero te dizer, quando o dilúvio vier, nós estamos dentro da arca. E nós vamos ficar seguros com o nosso Senhor. E terceiro e último começo, está lá em Gênesis capítulo 12. Terceiro começo com o nosso querido e pai da fé, Abraão. Amém? Gênesis é o terceiro começo. Primeiro começo, Adão. Segundo começo, Noé. Terceiro começo, Abraão. Amém? Olha o que diz Gênesis capítulo 12, versículo 1 até o 3, irmãos. Ora, disse o Senhor a Abrão, que ainda não era Abraão, amém? Ele só era pai exaltado. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Veja, de pai exaltado, o que Deus falou? Depois colocou o nome dele Abraão, que significa pai de multidões. Deus, nunca conseguiremos
cancelar o propósito de Deus. Ele queria ter muitos filhos com Adão, não deu certo. Foi para Noé, a geração de Noé também falhou. E agora ele foi para de Abraão, que estamos nós aqui, filhos de Abraão pela fé, contando a história. A nossa casa, como diz a promessa aqui, ó, através de Abraão e os filhos que ele gerou, as casas seriam benditas e abençoadas. Nós temos sido abençoados. E outras casas através de nós têm sido abençoadas. Acredite num negócio, irmão. Na vida tem duas maneiras de você ser exaltado. Tem a maneira da Torre de Babel, de Gênesis 11. Exaltaremos o nosso nome. Construiremos uma alta torre. Todo mundo vai nos ver, ninguém vai nos separar. Essa é uma maneira. Porque quem faz bastante coisa, ele vai ser visto. Mas ele mesmo está se exaltando. Quem toca bastante, você pode ver, irmão. Hoje em dia, acredite, isso aí é estatística mundial. 90% desse povo que toca bem, canta bem, louvor gospel. Não vou nem falar de coisas do mundo, louvor gospel. 90% desse povo já não faz por causa da presença de Deus. Faz por causa da fama e por causa do status. A ponto de cobrar o olho da cara que igrejas simples nem pode tê-los. 10% você vai ver que é um povo que ainda continua com o coração adorador. Fazem bastante, são talentosos, mas eles mesmos engrandecem o nome deles. Agora você vai ver uma segunda maneira de ter o nome exaltado. Te abençoarei, disse Deus para Abraão, e te engrandecerei o nome. Sabe como que nós teremos o nosso nome engrandecido? Quando nós nem estivermos mais nessa terra se Jesus não voltar. Mas os filhos que gerarmos para o Senhor, tanto natural como espiritual, falar, aquele fulano fez diferença na minha vida. Aquele fulano, enquanto nem eu acreditava mais em mim, ele acreditou. Eu achava que eu não prestava, mas ele falou que era o contrário. Nem minha mãe, nem meu pai acreditou, mas aquele fulano acreditou. Sabe quando que o nosso nome será exaltado? Quando tanto os nossos filhos naturais ou espirituais, se nós não formos, eles forem voar para outra cidade. Está lá o filho do Caco, como que é o nome do lugar lá? Canadá. Está lá no Canadá. Você acha que aonde o filho dele for, não vai falar? Meu pai que me ajudou, estou aqui porque o meu pai me apoiou. Está lá no Canadá, mas o nome do Caco está sendo lembrado. Você entende como que é? Duas maneiras de ser exaltado. Ou você exalta o teu nome, ou Deus te exalta através dos seus filhos. Eu quero ser uma pessoa que, se eu um dia sair daqui, pessoas falem, um dia veio o Rafael e a família dele, e a minha vida mudou, o meu casamento mudou, a minha história mudou. Eu nem vou estar mais aqui, mas o meu nome está sendo exaltado por Deus, através dos meus filhos. Ou quando os meus filhos forem morar em outro lugar, falar, eu estou aqui porque um dia meu pai acreditou em mim. Eu estou aqui porque meu pai pagou estudo, eu estou aqui porque meu pai me deu um curso de inglês, eu estou aqui porque meu pai me apoia até hoje. Porque, irmão, tudo vai passar nessa vida, acredita em mim. O que vai permanecer são os filhos que nós gerarmos para o Senhor. Tanto de maneira natural. Não perca oportunidades com seus filhos, porque vão crescer um dia. E hoje é o que acontece com muitos pais. Oportunidade de investir, não investe. Aí quando os filhos crescem, querem tempo, daí não vai ter mais tempo. E filhos espirituais é da mesma forma. Tudo vai passar. O que vai permanecer são os filhos que nós gerarmos para o Senhor. E vou encerrar esse culto para nós fazermos a ceia, te falando mais uma vez, 1 João capítulo 2, versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências, bem como os seus desejos da carne. Mas aquele que faz a vontade de Deus, gera filhos para Deus, esse permanece eternamente. Eu quero ser uma pessoa que os meus filhos, aonde forem, vão falar, meu pai era o melhor pai do mundo. Meu pai me treinou, meu pai me ensinou. Hoje eu estou sendo marido porque meu pai me ensinou. Ele foi o marido da minha mãe. Hoje estou sendo pai porque meu pai me ensinou a ser pai. Eu sei que eu não sou o melhor pai do mundo e ele está falando para me agradar, por gratidão. Mas é o que vai marcar, porque tudo vai passar. Mas os filhos que nós gerarmos para o Senhor, esses vão permanecer. E agora, de maneira espiritual, para encerrar, irmão. Não aceite viver dentro de uma igreja e ser simplesmente um esquentador de banco. Deus te chamou para muito mais do que isso. Glória a Deus que você dizima, glória a Deus que você oferte. Mas se tiver que escolher dizimar e ofertar ou gerar filho, gere filho. Porque dinheiro tudo vai passar. Se precisar nós reunir como povo chinês, como povo primitivo, nas catacumbas, nos calabouços, nós vamos reunir. Porque prédio vai passar. Mas agora filhos vão permanecer eternidade afora.
E Provérbios 23, 26 fala: filho meu, entrega-me o seu coração. E Provérbios 11, 30 fala: aquele que ganha filhos, aquele que salva almas, esse é sábio. Para o mundo, sábio é quem trabalha igual um louco, dia e noite, 3, 4, 10 empregos. Mas que não tem família, não tem filho, não tem nada. Mas para nós não. Aquele que ganha almas, esse é sábio. E eu quero te convidar